Enquanto a Rio+20 atinge seus momentos decisivos, cientistas brasileiros lançam um novo alerta. Se nada for feito, nos próximos 100 anos, a temperatura na Amazônia vai aumentar 6 graus e o volume de chuvas cair pela metade, pondo em risco toda essa imensa floresta. E o que tem de ser feito? Diminuir a emissão de gás carbônico, um dos gases de efeito estufa. Afinal, garantem estudiosos, o crescente lançamento de CO2 na atmosfera é o principal responsável pelas mudanças do clima. E é neste ponto que começa a controvérsia entre os climatologistas. Do derretimento do Polo Norte ao esfriamento da Antártida, as explicações variam tanto quanto as correntes de pesquisadores. Para os céticos do clima, ainda não surgiram provas cabais de que a ação do homem possa ser a causadora do aumento de temperatura na Terra. Mas, para os cientistas do IPCC, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, o adiamento de providências pode ser fatal para o planeta. Por que é tão difícil o consenso nesta questão? Até que ponto essa divergência entre cientistas do clima pode afetar o humor dos líderes globais e provocar o adiamento na tomada de decisões sustentáveis? Entre esses especialistas, o clima do debate é sempre quente, mesmo depois do balde de água fria lançado por James Lovelock, um dos primeiros cientistas a denunciar o aquecimento global como consequência da atividade humana no planeta. Recentemente, ele admitiu que pode ter errado em suas conclusões e sido alarmista sobre as mudanças climáticas. Abre aspas. O clima está fazendo suas trapaças de sempre. Fecha aspas. Para falar desse assunto tão controverso, o clima, o aquecimento global, o impacto das ações do homem sobre o planeta Terra, recebemos Luiz Carlos Mullion, físico, PhD em meteorologia, professor associado da Universidade Federal de Alagoas, e Gilvan Meira, PhD em astrofísica e geofísica, pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP. Sejam muito bem-vindos. A gente caminhou ali da verdade inconveniente ao debate intransigente. E eu começo perguntando por que é tão difícil haver, digamos, consenso nessa questão do clima e da ação do homem sobre ele. Professor. Se eu posso começar. O ser humano tem uma limitação de conhecimento. Só Deus é onisciente. O ser humano trabalha dentro das suas limitações. Na época dos gregos, Platão, Aristóteles, eles propunham alguma coisa e eles próprios decidiam que era daquele jeito e ninguém pensava em sair da sala para ver se era verdade. O método científico moderno é relativamente recente, o discurso sobre o método de René Descartes e Karl Popper só do século passado com a lógica da descoberta científica. Isso é um ramo da filosofia ou da lógica e a regra do jogo é a seguinte: qualquer um pode colocar na mesa uma hipótese e junto com a hipótese uma proposta de experimento que seja logicamente falseável, possa dar um resultado verdadeiro ou falso, e a prova da hipótese é feita pela observação da natureza. Em geofísica, como de resto em astrofísica também, não dá para fazer um experimento controlado, não dá para pôr dois planetinhas no laboratório, aumenta o CO2 de um, não aumenta do outro, espera 100 anos, vai lá com o termômetro e mede. Então, para complicar a mudança de clima, não é algo que possa ser observado. O que a gente observa é o clima, que além desse efeito do aumento dos gases de efeito estufa, tem os El Niños, a variabilidade solar, os vulcões, um monte de outras coisas. Então, para desembaralhar as duas coisas, a única forma é pegar as leis bem estabelecidas da física, que é a primeira lei da termodinâmica, a conservação de energia, a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e a conservação de massa. E usar isso para ver o que acontece com a natureza. E só há pouco tempo se conseguiu desembaralhar as coisas e daí a conclusão de que o clima está mudando. O aumento do CO2, da emissão de CO2 feita pela ação humana na Terra, as usinas, os combustíveis e tal, está, de fato, aquecendo o planeta. O senhor concorda?
De jeito nenhum. Absolutamente. O clima varia por causas naturais. Nossa fonte de energia é o Sol, que não é uma fonte estável, ela varia ao longo do tempo. E também, um dos grandes controladores do clima global são os oceanos. O calor armazenado nos oceanos. O CO2, na realidade, ele tem um papel mínimo nisso tudo. Criaram a história de que o CO2 controla o clima. Mas o CO2 não é um gás de efeito estufa, portanto, se aumenta a emissão dele, não tende a aumentar a estufa sobre a Terra? É que o que está errado é o conceito de efeito estufa que é proposto pelo IPCC. O IPCC diz que a superfície aquece, a superfície aquecida emite radiação no infravermelho e gases de efeito estufa como CO2 e metano absorveriam isso, reemitiriam em direção à superfície e impediriam que boa parte escapasse para o espaço. Ou seja, esses gases de efeito estufa aprisionariam o calor do Sol. É aí que o conceito é errado, porque se nós formos olhar a maneira como o CO2 absorve a radiação infravermelha, ele absorve por bandas de rotação e vibração. A molécula vibra, por exemplo, como se fosse uma borboleta. Ora, isso são movimentos mecânicos, energia cinética. Como existem 2.600 moléculas ou mais de nitrogênio e oxigênio em volta do CO2, então quando o CO2 vibra ou roda, e isso está nas leis da radiação, ele dispersa essa energia através de atrito, choque. Então o efeito estufa, como está descrito pelo IPCC, que é a base fundamental do aquecimento global antropogênico feito pelo homem, ele não existe. Existe ou não existe? Porque, afinal de contas, essa, digamos, é uma tese física sobre a qual eu não tenho nada a acrescentar, porque é só para um outro físico, mas há uma outra, digamos, algo mais para ser observado, que é o que aconteceu, de fato, com a temperatura nessas décadas todas em que a emissão aumentou. Então vamos lá, método científico, a observação da natureza. O Dr. Molhon se enganou porque o modo de rotação efetivamente está em equilíbrio com o movimento mecânico das moléculas. O modo de vibração não está. Tá? Ele tem um comprimento de onda diferente, né? O CO2 na atmosfera está aumentando. Isso é observado. Sim, o pessoal dá para medir. Observa em lugares, Mauna Loa, no Havaí, em lugares onde não tem o CO2 de carro passando perto, nem de nada, né? Está aumentando, está em 380 ou 390 partes por milhão em volume. Antes da Revolução Industrial estava em 280 e nos últimos 800 mil anos nunca havia passado de 300. Exceto em alguns lugares individuais, mas em lugares limpos, longe de escapamento de carro, dessas coisas, o número mundial nunca tinha passado. Esse aumento é devido à ação do homem. Como é que a gente sabe disso? É muito fácil. Se a origem for fóssil, quando um átomo de carbono vai para a atmosfera, ele vai na forma de CO2. Então, ele usa 2 átomos de oxigênio. Então, se a origem for fóssil, quando o CO2 aumenta, o oxigênio diminui na mesma proporção. E está diminuindo. Se aumentar 100 partes por milhão de CO2, diminui o oxigênio 100 partes por milhão. Mas tem temperatura elevada? Que a gente possa dizer, não, isso aqui já é consequência na verdade é que você não precisa disso, porque no passo seguinte tem um experimento de Tyndall, um cientista britânico, que colocou uma fonte de infravermelho, um frasco de CO2 e um detetor de infravermelho, um calorímetro, mais conhecido como um copo d'água com termômetro, né? Uma coisa que esquenta ali. E aí varia a quantidade de CO2 no frasco que está no meio e vê o que acontece com a temperatura. E mede e calibra. Então, a conclusão é que com este aumento de CO2 já observado no nosso planeta, isso dá um aquecimento de mais ou menos 2 watts por metro quadrado.
Então imagine esses aquecedores de radiação pequenininhos, 2 watts, um para cada metro quadrado da superfície, ligado por décadas ou uns 2 séculos aí. É pouco 2 watts, mas se ficar ligado o tempo inteiro, acaba esquentando. Mas será que essa altura já não estaria fervendo? Não, essa conta é fácil de fazer. Lembre que uma caloria é a quantidade de energia para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 litro de água. Se você souber quanta água tem no oceano e qual é o calor específico da água, que você sabe, essa conta é fácil de fazer, já foi feita há mais de 100 anos, e a conclusão é que até o final do século vai aumentar da ordem de 3 graus. É simples assim. Confirma? Absolutamente errado. Se você olhar a história do planeta, você vai ver que os 3 últimos interglaciais, 130 mil anos, 240 mil anos, 340 mil anos atrás, isso medido com cilindros de gelo da estação de Vostok, foram 6 a 10 graus, tiveram a temperatura mais elevada do que agora, 6 a 10 graus. Se você olhar nos últimos 10 mil anos, nós tivemos 8 mil anos atrás, o chamado ótimo do Holoceno, em que a temperatura estava mais elevada. Mais recentemente, na chamada era quente medieval, os vikings saíram da Escandinávia e foram colonizar o sul da Groenlândia e o norte do Canadá, que hoje são terras geladas. E se você pegar os dados de satélite desses últimos 15 anos, mostra uma temperatura estável. Quando eu pego o registro de temperatura, eu vejo que houve um aumento na temperatura entre 1925 e 1946. Quanto gás carbônico o homem colocava na atmosfera nesse período, que foi o maior período de aquecimento, 0,4 graus. Basta dizer para você que no final da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera 6% do carbono, e você há de concordar comigo que naquela época, em 1945, possivelmente a concentração era 290 ppm. Porque quando começaram a medir, em 1958, era 315. Depois, 380, veja bem, né? depois da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, em que realmente a Revolução Industrial começou, ou seja, houve uma aceleração. Os carros e as indústrias querendo energia. Os aliados tomaram as fábricas dos países do eixo. Então começou uma industrialização desenfreada e emitiram muito mais CO2. No entanto, de 46 a 76, a temperatura diminuiu. Então você vê claramente que nos últimos, agora concluindo, nos últimos 15 anos, a temperatura tem permanecido estável e o CO2 tem subido. O CO2 está sempre na contramão da temperatura. A maior reservatório de CO2 são os oceanos. Então, é o mesmo princípio do refrigerante. Quando você abre um refrigerante gelado, você vai ver aquele monte de bolinhas subindo. Mas se você não bebe e ele fica ali, você vê que as bolhas desaparecem. Quer dizer, a solubilidade do gás no líquido vai na contramão da temperatura. Quanto mais frio, maior é a solubilidade do gás, mais gás. Quanto mais quente, menor. Então, como saímos de uma pequena era glacial, na minha opinião, em 1920 aproximadamente, os oceanos se aqueceram. E esse aumento de CO2 que está no ar foi liberado pelos oceanos. Assim que os oceanos começarem a se esfriar, nesses próximos 20 anos, estão se esfriando, nós temos mais de 3.500 sondas nos oceanos, seguindo as correntes oceânicas, que mostram que os oceanos estão perdendo calor. Agora, é muito difícil para um leigo tomar partido, né? É uma discussão que fica aqui, digamos, nesse sim, mas são dois... Não há absolutamente comprovação Então, eu queria perguntar nenhuma. do ponto de vista prático, esse número alarmista que foi hoje divulgado pelo painel brasileiro de mudanças climáticas, com respeito à Amazônia, ou seja, lá no final do século a gente vai estar com 5, 6 graus a mais e com 40, 50% a menos de chuva. O IPCC, o painel intergovernamental, ou o brasileiro, não fazem pesquisa. O IPCC
do qual eu já fui co-presidente do grupo científico, depois... Reúne pesquisas, não é isso? Não, ele faz o que se chama uma revisão da literatura. Quer dizer, hoje em dia tem computador, mas se fosse antigamente, o pessoal vai na biblioteca, vê tudo que foi publicado e faz um resumo. A maioria dos cientistas está pela mudança climática, em consequência do aumento de emissão humana. Ciência não é democracia, nem política, nem direito. Não há direito de contraditório, isso não existe. O que existe é um método científico. Há hipóteses, que é assim que os cientistas trabalham, você começa pela intuição e lança uma hipótese. Aí precisa ver se ela é plausível, se for plausível, você tem que propor um experimento e observar a natureza. Mas você não respondeu a minha pergunta, isso vai acontecer com a Amazônia, esse cenário... Peraí, eu já te respondo. Essas, digamos, hipóteses colocadas aqui, alguns minutos atrás, elas não passaram pelo crivo do método científico. Ou seja, se você entrar, vai lá na USP, que tem acesso a toda a literatura científica do mundo, entra na internet ali, é facílimo, você vê se há publicações em revistas com revisão pelos pares que digam isso. O senhor também concorda, ou seja, não precisamos ficar tão alarmados, então, que a Amazônia... Não há. Não, sobre essa história de que a mudança de clima não existe. Sobre esta previsão aí da Amazônia e outras... Essa aí não é corroborada pelo que está na literatura científica revisada hoje. Portanto, o senhor também concorda? Não, nesse aspecto eu concordo, porque muito disso são resultados de modelos que não foram projetados para fazer. Mas será que há, digamos, uma tentativa da ciência de ser mais alarmista, de exagerar os dados, ao ponto de pressionar politicamente que os governos tomem atitudes ou que eventos como a Rio+20 sejam mais consequentes nas suas mudanças? Veja bem, tem que lembrar... Isso está fora das regras do método científico. Os cientistas são seres humanos. O Lavoisier era tão político que se meteu na Revolução Francesa, acabou na guilhotina. Né? Os cientistas fazem isso, são seres humanos. Agora, o método científico não tem nada a ver com isso, não é alarmista. Ele lida com fatos. Você põe a hipótese, testa, publica na literatura. O que faz depois são os políticos e jornalistas como você. O IPCC, como o próprio nome diz, é um painel intergovernamental. São pessoas indicadas pelos seus governos que vão lá, não tanto o relatório grandão, que tem quase 1000 páginas, como o relatório 4, que é realmente muito rico e coloca todas essas dúvidas. O probleminha é um negocinho de 18 páginas chamado Sumário para Formuladores de Política. Esse sumário não diz o que está dentro do relatório. Ele é feito por algumas poucas pessoas de governo, aprovado por governo, e impõe soluções que não estão de acordo com o método científico. O bom senso diz o seguinte, que se aumentar a temperatura do mundo, vai evaporar mais água dos oceanos e vai chover mais na Amazônia. E não a Amazônia vai desaparecer. Agora eu vou dizer para você, é fácil fazer previsão para daqui a 100 anos, porque o indivíduo vai estar morto e ninguém vai cobrar dele. Eu vou lhe fazer a previsão para os próximos 20 anos. Vai haver um resfriamento global, porque o Sol está no mínimo de atividade, que ocorre aproximadamente a cada 100 anos, e os oceanos, essas boias que existem, estão dizendo que os oceanos estão perdendo calor. Então nós vamos ter um resfriamento global e vai transparecer, na média, em invernos mais rigorosos. Como, por exemplo, essa geada que nós tivemos há 2 semanas atrás, que acabou com citros no sul do país, e você vai ver a qualidade da maçã que você vai comer nesses próximos dias. Não será tão boa. Resfriamento global. E nós sabemos que o clima varia 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos eu queria só insistir, porque a gente está quase chegando no fim, infelizmente, do assunto que é um dos mais fascinantes da ciência agora. Mas a gente viu que essa dissensão, digamos, o que aconteceu há 20 anos, quando havia
quase que uma convergência para essa ideia de que a Terra estava numa situação muito mais complicada com relação à mudança climática e ao aquecimento global, há uma intensa discussão na comunidade científica sobre os modelos e as conclusões, a ponto de a gente ver, como mencionamos ali, o cientista principal ter tido uma crise e ter revisto ali suas previsões. Eu pergunto se, ao mesmo tempo em que essa discussão, ou a dúvida sobre isso, sobre o aquecimento global, desmotivou um pouco governos para tomar atitudes mais rápidas e urgentes, previsões alarmantes sobre o futuro da Amazônia, que no final do século XXI não serão... não acontecerão, não estão confirmadas. Porém, a dissensão, a divergência entre os estudiosos do clima continua, e eu pergunto até que ponto o meia-culpa, ou a volta atrás, que alguns cientistas importantes, pioneiros nesse tema, fizeram recentemente, afetam, digamos, o sentido de urgência dos governantes, ao ponto da gente não ter um documento tão forte na conclusão da Rio+20, que decepciona tanta gente. Eu diria que não. Eu tenho a maior admiração pelo Jim Lovelock. Ele passou um ano na Noruega e fizeram um sabático lá e convidaram 15 pessoas para estar com ele. Eu fui uma delas, uma honra. Ele é de formação biológica, ele é médico e ele teve o grande mérito de introduzir o tratamento do planeta como um organismo. Ele vai ser sempre lembrado por isso. Todo mundo sabe, até pela idade dele, nunca ninguém confrontou que ele estava exagerando nessas histórias de mudança de clima. Isso não é a área dele. A área dele é a biologia e o tratamento. Então, o pessoal que é do ramo... Mas você acha que tem alguma relação, quer dizer, digamos, a dúvida instalada retarda as ações dos países, ou essas discussões estão bem separadas? Talvez não, ao ponto de se divulgar um documento, uma informação duvidosa como essa sobre a Amazônia em plena Rio+20, mostra que há um certo desejo de apressar, né? De acelerar. O problema, eu concordo que os tomadores de decisão, eles ficam na dúvida realmente, né? Se vão ou não tomar medidas preventivas, trabalhar no chamado princípio de precaução, que não faz sentido nenhum, em face de acontecimentos como esse, como James Lovelock, voltando atrás. É claro que, digamos, a gente não está muito perto da certeza absoluta sobre esse tema do aquecimento global, da mudança. Estamos muito longe disso. Estamos muito longe. Para encerrar, quanto mais perto da certeza nós teremos de chegar para que, digamos, as medidas sejam realmente urgentes ao ponto de mudar a face do planeta e do modo de produção? Deixa eu te dizer, deixa eu procurar resumir bem. Você testa hipóteses, você tem uma média e tem um desvio padrão. Então, o que a comunidade científica disse no último relatório científico do IPCC é dito de uma maneira complicada para o leigo entender. É que a probabilidade de ter sido observado esse aumento de temperatura simplesmente por acaso era muito baixa, da ordem de 5%. Os novos resultados que estão saindo na literatura e que aparecerão no próximo relatório do IPCC estão diminuindo essa probabilidade de 5% para 2%, ou seja, a certeza absoluta, só Deus. Mas estamos mais perto. Mas veja que a humanidade trabalha normalmente, inclusive em medicina, com margens muito mais largas do que isso. Portanto, já devemos estar tomando medidas, pelo menos, para acompanhar uma hipótese mais catastrofista, ou não? Ainda temos bastante tempo para respirar antes do planeta começar a dar defeito. Quero deixar muito bem claro de que os dados indicam de que o CO2 não controla o clima global. Então, se colocar mais CO2 na atmosfera, a natureza agradece, porque as plantas vão fazer mais fotossíntese e vai aumentar a produtividade. Então, há uma urgência no sentido de que o homem está aumentando a população
e principalmente aumentando a miséria humana, ele tende a ocupar áreas de risco, encostas, fundo de vale, várzeas, etc. Aí sim, comprometendo recursos importantes. E os eventos de tempo, não de clima, que são as tempestades, elas continuam com as mesmas intensidades. Nós fizemos um estudo para a cidade de São Paulo que mostra que as maiores tempestades caíram na década de 40, há 70 anos atrás. O impacto, a vulnerabilidade da sociedade hoje é muito maior. Então, há que se tomar medidas não baseadas numa possível mudança climática, mas sim de proteção e de defesa em relação... no sentido de evitar catástrofes em função dessa miséria e do... Professores, eu adoraria recomeçar o entre aspas para fazer boa parte das perguntas que eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que encerrar e agradecer. Muito obrigada, professor Mulher, muito obrigada, professor Gilvan, pela participação e debate. Para nós é uma satisfação estar aqui, pode ter certeza que o debate continua. Muito obrigada. Obrigada a você também, que acompanhou Entre Aspas até aqui. A gente volta terça-feira. Até lá.